Sou professor Lauro Matei, do Departamento de Economia da UFSC, e desde o início da Covid, eu coordeno o NECAT, o Núcleo de Estudo de Economia Catarinense, e desde o início da pandemia, a gente vem acompanhando a evolução da doença no estado de Santa Catarina, com um conjunto de indicadores, semanalmente, né? Hoje mesmo a gente acabou de lançar o último boletim, e com isso nós temos um conjunto de informações que de alguma forma contribuíram para os trabalhos da UFSC, e por isso talvez a administração me chamou para fazer parte da comissão de monitoramento a partir do mês de junho, que nós estamos fazendo avaliações e análises da evolução da doença no sentido da retomada das atividades, né? A gente faz avaliações técnicas, basicamente a comissão é formada por todos os colegas do Departamento de Saúde Pública, exceto eu, que sou de Economia, e a nossa função é, a partir de demandas que a universidade tem, emitir um parecer técnico. Por exemplo, nós já tivemos 3 ações recentes demandadas pela administração central da universidade. A primeira delas foi que foi a nossa primeira ação da comissão, uma avaliação sobre a proposta da Coperv de fazer o vestibular de inverno presencial agora no início de setembro, com o qual a comissão se mostrou totalmente contrária, inclusive emitindo um parecer científico que acabou prevalecendo e, com isso, o vestibular não vai ser presencial, não porque a comissão não quer, mas porque no mês de julho nós não vimos nenhuma condição para você fazer vestibular presencial na universidade nesse momento, né? O segundo trabalho que a comissão fez e que está em andamento é o trabalho de avaliação do protocolo de segurança do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, do NDI. Então, o NDI já apresentou a sua proposta para uma retomada das atividades, deixando claro que essa retomada das atividades ela tem uma condição prévia, que é a condição da universidade como um todo, que é que todos tenham que estar vacinados. Não só vacinados com a primeira dose, todos têm que estar imunizados, que significa uma imunização completa de todas as vacinas que exigem 2 doses ou daquela que exige somente uma. E o NDI apresentou, então, essa proposta, um trabalho muito bem feito, diga-se de passagem, e nós emitimos um parecer, o qual está em análise pela administração juntamente com a direção do NDI. O terceiro trabalho foi exatamente na mesma direção, acompanhar, sobretudo, o protocolo e analisar as condições de retomada das atividades no colégio de aplicação. E, com isso, então, nós emitimos um parecer muito semelhante ao parecer, porém, com especificidades em relação ao NDI e ao colégio de aplicação, o qual também está sob análise da administração e do próprio colégio de aplicação. Deixando claro, né, que todas essas 3 atividades que a comissão trabalhou nesses meses de junho, julho e agosto, basicamente são emissões de pareceres técnicos científicos diante de protocolos de segurança numa perspectiva de retomada das atividades, né? E com isso, então, a comissão ela emitiu o parecer cuja decisão não cabe à comissão. A comissão simplesmente ela encaminha parecer técnico para a administração, e a administração da universidade, então, ela que decide como encaminhar os assuntos. Essas portarias elas foram objeto de uma comissão outra que foi criada, que está sob a chefia do gabinete, alguns pró-reitores, alguns diretores da Prodegesp, né, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, mas a comissão não teve participação nesse processo. Muito embora, no documento que eu tive acesso, se cita algumas passagens que fazem parte dos pareceres que a gente emitiu no NDI e no Colégio de Aplicação. Mas a responsabilidade por aquilo que se propôs aqui nas portarias 405 e 46 é daquela comissão que tem uma portaria especial diferente da nossa, né? Que a composição dela é uma composição basicamente de membros da administração. Talvez houve um certo atropelo, porque esse documento que gerou tanto a portaria 405 como a 406, talvez ela tivesse um pouco maior de compreensão, dada a forma como ela foi colocada, se ela tivesse sido discutido com os diretores de unidades,
com o próprio conselho universitário, que eu acho que é a instância da universidade que precisa assumir essa responsabilidade, porque ela é a instância máxima de deliberação da universidade, né? E, portanto, nós estamos diante de uma situação bastante delicada, porque eu sempre digo, né, encerrar as atividades, como foi feito no mês de 17 de março de 2020, é muito fácil. O retorno é a coisa mais complexa que tem. E a gente está vendo isso em todas as universidades que já estão trabalhando. E, de antemão, eu já digo que a UFSC está atrasada nesse aspecto, porque o planejamento do retorno das atividades, que provavelmente acontecerá o ano que vem, não sei se é em fevereiro ou março, mas ele precisa ser muito antecipado. Então, nós temos aqui os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro para fazer isso. Então, a administração da universidade ela precisa fazer, da mesma forma como foi feito um conjunto de comissões com discussão com o Conselho Universitário para a implantação do ensino remoto, é preciso que o Conselho Universitário seja o órgão coordenador dessas atividades de retomada, para nós não termos as disparidades enormes. Por exemplo, a pós-graduação sair de um jeito, a graduação de outro, a unidade A encaminhar de uma forma, a unidade B de outra forma. Para evitar isso, é preciso que a administração central atue junto ao Conselho Universitário, da mesma forma como foi feito para a implantação do ensino remoto, para planejar a volta das atividades presenciais, que certamente elas vão ocorrer o ano que vem. Como elas vão ser, é função crucial nesse momento começar a planejar. Nós precisamos começar a planejar, não podemos esperar o ano que vem. Essa é a grande questão que está em curso. Por quê? Porque eu acho que as condições colocadas pela universidade para o não exercício de atividades presenciais, há um certo otimismo, que provavelmente a condição principal, que todos estivessem vacinados até o mês de dezembro, é bem provável que aconteça, não totalmente, mas por os técnicos, os professores, certamente, e os estudantes, sobretudo acima de 18 anos, a grande maioria já vai ter tomado a primeira dose, com possibilidade grande de muitos já ter tomado a segunda dose. Então, essa era a condição que foi colocada em março de 2020 para qualquer retorno da atividade presencial. Então, nós não podemos esperar. Como o mês de janeiro é um mês de férias coletivas, né, nós não podemos esperar fevereiro para começar a planejar isso. Nós precisamos planejar essas atividades desde agora. E, para isso, não pode ser feito como foi feito nas portarias 405 e 406. Tem que ser comissões de infraestrutura, comissões acadêmicas, comissões... Quer dizer, como nós fizemos a ida para o ensino remoto, agora nós temos que fazer a volta para o ensino presencial. E o caminho tem que ser o mesmo. Um conjunto de comissões e de representações em todas as unidades, sob a vigência do Conselho Universitário, que é a instância máxima da universidade. Essa é a minha posição, eu já deixei claro isso, porque isso reflete, então, uma visão do todo da universidade. A minha grande preocupação é que essas portarias, da forma como elas foram colocadas, elas podem induzir uma diferença enorme entre as próprias unidades, do ponto de vista do que cada uma está pensando, e evitar uma certa descoordenação nesse momento tão crucial que exige um planejamento único da universidade. Especificamente em relação à pandemia, a gente está numa situação bastante estável, né? Tivemos um certo recuo significativo no mês de julho, há uma certa estabilidade, porém com indicadores muito elevados. Por exemplo, nós estamos registrando em torno de 1.500 casos por dia, em torno de 23, 24 mortes por dia, que são indicadores muito altos. Mas, de qualquer forma, a vacinação, quando ela vai avançando, ela já vai apresentando seus resultados do ponto de vista do que estava instalado. Esse cenário que eu estou colocando, ele não está levando em consideração a possibilidade de uma variante Delta, que já está presente no Brasil todo, mas se explicitando mais fortemente no Rio de Janeiro, provavelmente. Então, esse movimento ainda não aconteceu em Santa Catarina. Alguns colegas estão
apostando que a lógica vai ser repetir os surtos anteriores. Me parece que os indicadores que eu acompanho semanalmente, eles não estão mostrando esse movimento ainda. Há uma incógnita, se vai ou não acontecer isso. Então, esse próximo mês é crucial, o mês de setembro, para a gente ter um parâmetro se nós vamos continuar numa tendência de queda, como se mostrou em julho, ou não. De qualquer forma, os indicadores agora eles são extremamente favoráveis comparativamente ao que a gente tinha em março, abril, maio até junho, né? Então, hoje, se nós caminharmos nessa situação até o mês de dezembro, provavelmente nós vamos encerrar um ano com a pandemia com bastante controle no Estado, né? Coisa que não aconteceu até agora, né? Mas os últimos 2 meses, o mês de julho e o mês de agosto, eles mostraram uma reversão bastante grande em praticamente todos os indicadores. Embora a gente tenha que sempre deixar claro que a pandemia não acabou e que essa estabilidade ela está num patamar muito alto, né? Você tendo 1.500 casos por dia é muita coisa. 24, 25 mortes por dia é muita coisa. Então, eu acho que esses 4 meses que restam do ano de 2021, eles poderão ser, do ponto de vista do controle da pandemia, em não havendo um surto provocado pela Delta, né, pela variante Delta, a gente poderá ingressar no ano de 2022 bem mais tranquilo e pensando planejando as atividades mais, vamos dizer, normais, entre aspas, né? Mas, de qualquer forma, o grande recado que está sendo dado nesse momento, e que é o que muitas universidades no Brasil estão fazendo, é planejar o seu retorno das atividades, como cada uma vai implantar seu modelo, vai ser presencial, semipresencial, vai ser modelo híbrido, ou seja, nós precisamos sair de uma zona de conforto e enfrentar esse desafio de, nos próximos 4 meses, planejar o ano de 2022. Independente se esses indicadores vão subir ou vão cair, porque nós precisamos fazer isso, né? Nós não podemos esperar fevereiro de 2022 para começar a planejar, né? Então, nós já tivemos, na minha leitura, um atraso muito grande quando nós ficamos muito tempo parados, ao invés de planejar o ensino remoto, porque se sabia que a pandemia ia ser longa, né? E nós não podemos cometer o mesmo erro de ficar 3, 4 meses esperando para começar o planejamento, né? Então, hoje nós temos condições de fazer 2 coisas. Primeiro, nós temos tempo e tranquilidade e conhecimento para fazer um bom planejamento dos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, para repensar como vai ser a universidade a partir de 2022, que certamente não vai ser como foi 2021, né? Então, eu acho que esse é o momento que se encontra a universidade e é o momento que nós precisamos, enquanto universidade, como técnicos, professores, estudantes, todo mundo trabalhar nessa perspectiva. E sempre deixando claro, então, que quanto mais ampliada for essa discussão, quanto maior envolvimento com todas as unidades acadêmicas e todos os setores, o resultado será melhor, né? Então, esse é um pouco aquilo que eu tenho vivenciado nesses períodos aí, e eu até recomendo, né, a todos que vejam, né, o belo trabalho que o NDI fez e o Colégio de Aplicação fez. Eles criaram comissões, trabalharam desde o mês de fevereiro, janeiro e fevereiro, e apresentaram agora planos de retomada das atividades com muita responsabilidade, mas você viu que teve muito empenho, todos os setores envolvidos, e nós temos 2 bons exemplos de trabalhos que foram pensados e planejados numa perspectiva de retomar a atividade. E eu acho que esses 2 exemplos eles podem ser utilizados por outros setores para ver como você tem que agir daqui para frente. De nada adianta um bom plano se você não tem a infraestrutura administrativa da universidade por trás para viabilizar, por exemplo, desde a ventilação, os cuidados higiênicos, a ventilação das salas, ou seja, há uma enorme lista de itens que nós colocamos que a universidade precisa viabilizar. Tanto é assim que já se incorporou ao nosso grupo o pessoal da engenharia mecânica, da engenharia sanitária, que estão vendo a possibilidade de ampliar as ventilações das salas. Por quê? Porque está comprovado, né, que essa virose ela é um processo de transmissão aerossol. Não adianta botar tapete úmido em frente à sala que não resolve nada, né? Então,
as salas precisam estar ventiladas, e isso vale para o NDI, vale para o colégio de aplicação, vale para os cursos de graduação, de pós-graduação, para os laboratórios, para tudo. E isso exige investimento na universidade. Segundo lugar, máscaras de boa qualidade para todos. A universidade vai ter que investir, vai ter que disponibilizar isso. Então, essas condições todas que os técnicos colocaram, nós colocamos como pré-requisito, além da vacinação de todos, essas condições básicas de garantia do exercício da vida laboral, seja por parte dos professores, dos técnicos, dos próprios estudantes, né? Então, e a terceira questão, a UFSC dotar de um mecanismo de convênio junto com a prefeitura, a administração municipal e a Secretaria de Saúde, de um mecanismo imediato de testagem, né? Testagem recorrente para evitar possíveis surtos, né? Então, nós colocamos um conjunto de questões que são cruciais e que não diz respeito à unidade colégio de aplicação ou à unidade NDI, diz respeito à universidade como um todo, porque isso vai valer para graduação, para pós-graduação, para todo mundo, né? Então, tem um conjunto de elementos que eu acho que estão colocados, que a comissão colocou como pré-requisitos para além da vacinação, para que haja um exercício adequado das atividades e não se promova surtos de contaminatórios, né? Então, aquilo que o pessoal a linguagem mais técnica é mecanismo de vigilância sanitária, né? Vigilância epidemiológica, né? Para você ter resposta imediata caso ocorra algum problema. Então, quanto a isso, os técnicos eles podem ficar tranquilos, porque esse ponto foi crucial que nós colocamos, né? Sem isso, não adianta pensar em querer retomar, seja NDI, colégio de aplicação ou as outras atividades gerais da UFSC, né?